Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado por você estar aqui no Portal do José, você que é brasileiro espalhado pelo mundo, obrigado pelo carinho, pelas informações que vocês têm mandado para cá. Isso ajuda a gente a entender sobre vários aspectos o que está acontecendo no mundo e o que pode acontecer no Brasil. Se você chegou agora, se inscreva e venha fazer parte aqui da nossa sala de bate-papos. Não deixe para depois não, clica aqui e espalhe as nossas reflexões que não são aquelas que você vê pelos grandes meios de comunicação. Então vamos embora, gente. Eu começo hoje colocando uma questão imaginada por Chico Buarque de Holanda, há muitos anos atrás, onde ele imaginava que cada governante tinha que ter um ministro ou um ministério, que eu posso falar a palavra para vocês aqui porque estamos entre adultos, né? Era o ministério, ou seria o ministério do vai dar merda. O que é isso? Toda vez que um governante tivesse na iminência de fazer uma besteira, ele convocaria o ministro analisaria o projeto e diria: presidente, isso aí não dá não, porque isso aí vai dar M, não é? Infelizmente o governo Bolsonaro não tem esse ministério. Aliás, nós não temos nem inteligência nesse governo. Quando o ministro da inteligência ele contrai o coronavírus, é porque a falta de inteligência está abissal. O pior é que essa falta de inteligência vai comprometer milhares e milhares de vidas aqui no nosso país, transformando o Brasil com uma nação recordista, né? Vamos ser conhecidos como uma nação que mais matou gente ou mais se deixou matar pessoas durante a epidemia ou a pandemia do coronavírus. Que aqui no Brasil ainda teremos a triste confluência da gente ter a gripe, o surto de gripe tradicional que nós temos aqui no nosso país, misturado ou acrescentado com a dengue. Então, gente, e o nosso governante é uma pessoa que não tem noção, que eu coloco aqui tristemente, eu fico dizendo, nosso presidente ele sofre de transtornos mentais, bipolaridade, problemas psiquiátricos, ele junta consigo um sem número de pessoas que vão na mesma direção. Vocês perguntam, por que ele não pode ser processado? Por que ele não pode ser impedido? Olha, o presidente da República, constitucionalmente, ele tem algumas imunidades, o que nas repúblicas democráticas é uma coisa positiva. Num momento como esse, a gente não tem como fazer muita coisa legalmente contra o presidente da República, a não ser um afastamento pelo impeachment, ou a sua renúncia. Então, ele será processado depois que esse morticídio no Brasil se confirmar. As pessoas que estão com ele poderão ser processadas também e todos eles podem ser levados, ou principalmente o presidente da República, ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Porque o que está acontecendo, o que está no porvir aqui no Brasil, que todo mundo está avisando, é um morticídio como nós nunca tivemos no nosso país. Nunca a América Latina vivenciou algo que está se avizinhando em acontecer aqui no Brasil. Bom, hoje, enquanto eu estou começando a gravação com vocês, eu acabei de ver que a Justiça Federal do Rio de Janeiro, por uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, retirou do ar uma propaganda criminosa, porque o governo gastou 5 milhões de reais. E se o cara é publicitário, se o cara tem algum senso de responsabilidade, ele teria que se negar a fazer uma propaganda que atua, né, que desinforma e joga em risco a saúde pública. Por isso eu acho que essas pessoas que estão por trás dessa propaganda também podem ser demandadas criminalmente e civilmente, mas isso é um assunto que a gente vai tratar um pouco mais à frente. A propaganda que foi retirada do ar, ou que pelo menos está impedida até esse momento, é uma propaganda que estimula as pessoas a irem para as ruas. E quem está desesperado acaba caindo nessa milonga. Vamos pegar um pedaço da propaganda aqui. 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro. Olha só, todas essas figuras que são apresentadas aqui na propaganda do Brasil não pode parar, são justamente esse setor, todas as pessoas, são aquelas que o governo não fez absolutamente nada até hoje para fazer alguma coisa protegendo essas pessoas. Ao contrário, esse governo só retirou direitos, só exterminou a economia das pessoas que estão na base da pirâmide.
todas as pessoas que estão demitindo agora alguns funcionários, porque não vão ter condição de retornar depois que essa crise passar, elas estão jogando servidores, trabalhadores, sem perspectiva de se aposentarem, de arrumar outro emprego, de continuarem a contribuir com a Previdência Social. O que vai ser dessas pessoas? Então, em relação às pessoas do extrato da sociedade, esse governo não fez absolutamente nada. E aí, o espertalhão, o ministro da Economia, ele que andava desaparecido e que nunca citou a palavra povo, cidadão, pessoa, né? Ele reapareceu. Ele está confinado, né? Porque, como diz a vovó, quem tem medo. O Guedes, ele não é só inteligente para fazer dinheiro para os seus sócios, não. Ele é inteligente para se proteger do vírus também que está pegando a humanidade toda, né? Mas, de repente, o ministro ele teve um lampejo de humanidade, ele se converteu num ser humano. Eu vou colocar um trecho para vocês aqui, mas não fiquem com raiva não, tá, gente? Analisem aqui a fala do ministro e aí vamos fazer a crítica aqui. Vamos lá. 1.200.000 famílias no Bolsa Família, para proteger também os mais vulneráveis, os desassistidos, que estavam fora dos programas sociais. Agora lançamos também a rede de proteção a um mar de brasileiros valentes que lutam diariamente, foram desassistidos por décadas, que são os autônomos, os informais, os brasileiros que nunca pediram nada e se defendem, vendendo mate na praia, vendendo bala no trânsito, gente simples que trabalha todo dia para nos alimentar, para nos distrair, e eles foram atingidos porque as ruas estão vazias, todos em isolamento. Gente, eu vou falar para vocês um negócio, né? Em poucas épocas da humanidade, em poucas nações, a gente viu uma pessoa tão cínica quanto o ministro Paulo Guedes, né? É triste estar falando isso, né? Falando de um ministro do nosso país, de uma autoridade, né? Eu fico até tentando me colocar, voltando um tempo atrás, se ele fosse meu colega de faculdade, a gente estivesse discutindo ali questões dos estudantes, né? E ele estivesse ali defendendo algumas teorias parecidas com esse comportamento dele aqui, eu ia ser obrigado a pedir a palavra e falar assim, ô Guedes, ou você é um psicopata, ou você é maluco, ou você é bipolar, ou você é um estelionatário, você está de má fé, ou você está defendendo interesses que você não está revelando aqui pra gente. O que fez você mudar de ontem para hoje? Que canalice é essa? Que disfarçatez é essa? Que cinismo é esse? Você que nunca se preocupou com o pobre, nunca se preocupou com essas pessoas que estão sendo citadas agora. Ao contrário, você está fazendo tudo até o presente momento só para beneficiar banco. Para onde está ainda a maior parte do orçamento brasileiro agora no meio dessa crise? É para banco. 1,2 trilhão para banco. Para fazer o quê? Para banco ter dinheiro para emprestar para a gente, para o trabalhador, para o pequeno empresário, para o microempresário, com juros. Essa crise vai deixar todo mundo endividado. Esse governo não está dando nada para ninguém. E aí os trouxas, desculpem estar falando isso, vão fazer carreata Brasil afora acreditando que é possível reabrir os seus negócios. Eu pergunto a vocês, eu recebi também, eu sou um pequeno empresário, né, o convite aqui para reabrir a nossa empresa dia 1º de abril. Gente, vocês acham que abrir a empresa de vocês vai fazer com que os clientes saiam de casa, os clientes bem informados, as pessoas estão preocupadas com a saúde dos seus familiares, para ir comprar alguma coisa no seu estabelecimento? Deixem de ser ingênuos, deixem de ser imbecis, deixem de ser cretinos. Deixa a cretinice, a mesquinharia, a loucura só para o governo. Não entrem de sócios nessa maluquice. Coloque a cabeça na consciência de vocês, coloque a mão na consciência, estou trocando até as palavras aqui, porque a gente fica muito irritado, gente, com esse tipo de maluquice. O desespero dessas pessoas está transformando essas pessoas em idiotas e desesperados. O desespero não é um bom conselheiro para absolutamente nada. O que todo mundo tinha que estar pressionando é o governo, para o governo que tem recursos, apoiar todas as pessoas na área econômica para a gente ultrapassar esse período de enfrentamento da doença com o mínimo de tranquilidade. Essa política de Guedes, esse estelionato que é comandado por ele contra o povo brasileiro, isso é uma conta que vai ser cobrada lá na frente. O governo não está fazendo nada em relação ao que as outras nações estão fazendo.
está jogando o povo brasileiro num abismo. E pior é a loucura dessas hordas de doidos que acham que o presidente da República está falando alguma coisa que faz sentido, que seja racional. Existem uma série de trouxas, só posso dizer isso, gente, me desculpe, na internet, os seguidores de Bolsonaro que estão defendendo a volta ao trabalho, que o Brasil não pode parar na esteira dessa propaganda aqui, que o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra e que a Justiça Federal do Rio de Janeiro retirou, mostrando, eu gosto de sublinhar isso, né, que as instituições são muito importantes, agora a gente vê a importância delas, né? Porque se não fosse instituições como o Ministério Público e a Justiça Federal, essa propaganda psicopática e estelionatárica que vai acarretar morte de brasileiros seria colocada no ar. Então é importante a gente ter esse sistema de freios e contrapesos no nosso país, na nossa sociedade, né? Eu tinha outros assuntos para falar com vocês, gente, só para finalizar. Quando eu digo assim que Bolsonaro não está livre de ser processado lá na frente em tribunal internacional, vocês vejam os precedentes que acontecem no mundo, né? Os Estados Unidos que fizeram um tribunal sem direito de defesa, sem contraditório, sem nada, de repente deram uma sentença lá, estão condenando o Maduro e estão oferecendo 15 milhões de dólares para quem oferecer informações sobre o paradeiro do meliante, né? Então, gente, muita gente acha isso normal. Olha, daqui a pouco, gente, o governante aqui cai em desgraça, pode acontecer uma coisa dessa também. Se morrer um americano lá nos Estados Unidos ou aqui e for atribuído que a responsabilidade é do presidente brasileiro, eles arrumam um jeitinho também de acusar o presidente de qualquer nação a esse tipo de situação, né? Nessa situação aqui, a gente sabe que tem questões políticas, né? Os Estados Unidos acusando o Maduro aqui e oferecendo uma recompensa de 15 milhões de dólares. Olha, eu estou querendo me candidatar, tá? A receber essa recompensa para dividir com vocês todos aqui. A recompensa de 15 milhões de dólares, dá uns dólarzinhos para cada um dos nossos inscritos aqui, né? Mas aqui, ó, tá o Palácio de Miraflores aqui, ó, no meio da tela. Fica aqui entre a Avenida Urdaneta e é só chegar lá. Ó, o Maduro tá lá, tá o Pentágono, tá forças de inteligência norte-americanas. Eu acho que vocês aí estão recebendo aula com o ministro Augusto Heleno. Então, se vocês estão com essa inteligência, eu quero dizer a vocês, olha, tá aqui, tá? Depois vocês entrando em contato aí, eu mando a conta aí pra gente poder receber essa graninha, ó. Maduro tá aí, tá bom, gente? Gente, eu só posso lidar com essa situação na galhofa para vocês verem que a insensatez não é privilégio só de autoridades aqui no Brasil, né? Tem muita gente louca espalhada no mundo inteiro e pior de tudo que o nosso governo não segue o melhor das nações desenvolvidas. Nós seguimos sempre o pior. Nós demos um azar, gente, uma falta de sorte. Bom, vamos lutar, né? Vamos lutar. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço. Tchau.